Olá, esse é o programa devocional da Igreja Cristã Presbiteriana de Guimarães, Mais Perto. O propósito deste programa é que você se aproxime do nosso Deus, se aproxime da palavra do Senhor, de uma vida de oração, de comunhão com aquele que é o nosso Criador. E nós veremos nos próximos vídeos, nas próximas semanas, uma série especial falando sobre os Salmos de Romagem. Os Salmos de Romagem iniciam lá no Salmo 120 e o título da nossa série é Não Pares. Os Salmos de Romagem foram escritos para motivar o povo na jornada de peregrinação a Jerusalém. Anualmente o povo precisava ir pelo menos uma vez a Jerusalém, se apresentar em culto ao Senhor, apresentar ali também os seus sacrifícios, as ofertas, e havia uma necessidade de motivação para isso, de ânimo para isso. Não era uma jornada fácil, nem simples, haviam riscos, perigos e, obviamente, o transtorno da comunhão. Às vezes estar com outras pessoas não é a coisa mais agradável, nem mais simples, principalmente quando reunimos multidões em um único lugar. Então, precisamos da motivação que vem do próprio Deus para obedecermos a sua palavra. E, claro, ainda que nós não tenhamos que ir até Jerusalém uma vez ao ano, nós temos o desafio de obedecer o Senhor e cumprir os seus mandamentos todos os dias. E precisamos encontrar a motivação vinda da parte de Deus para fazer isso, para seguir a vida cristã da melhor forma possível. Hoje, então, iniciamos esta jornada, iniciamos a exposição dos Salmos de Romagem. Quero ler com você o texto do Salmo 120, o primeiro salmo destes cânticos de motivação ao povo de Deus. Diz assim o texto: Na minha angústia, clamo ao Senhor, ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam sempre pela guerra. Quando nós pensamos em motivação, não parece que este salmo está nos estimulando a fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, o salmista aqui se queixa, reclama de uma condição muito adversa da vida. Ele fala sobre lábios mentirosos, sobre aqueles que enganam, sobre aqueles que querem sempre o conflito e não desejam a paz. Ele mostra uma situação muito difícil em que ele se encontra e vive. Fala que está distante, Mesaque, Quedar, que se vê como um peregrino e um estrangeiro. Onde há motivação em todas essas coisas, em todo este cenário de oposição à figura do salmista? Talvez você se pergunte, pastor, ele só está falando de coisas difíceis e eu não consigo encontrar ânimo ao ouvir mais problemas, já não bastam os meus próprios. Como encontrar, então, ânimo e motivação para seguir a jornada diante do Salmo 120? Nós temos aqui um grande desafio: dar o primeiro passo. É disso que este salmo está falando. O primeiro passo que leva este peregrino a caminhar rumo à obediência ao Senhor. Como assim? O texto fala que primeiro o salmista reconhece a situação de dificuldade e desespero da qual ele se encontra, e então ele olha com ânimo e esperança para aquilo que lhe aguarda ao chegar em Jerusalém. A ida a Jerusalém não era apenas uma obediência fria, era este momento de comunhão, intimidade, encontro com o Senhor. Então há aqui um contraste. Em Jerusalém, o salmista encontraria paz. Em Jerusalém, o salmista encontraria a verdade. Em Jerusalém, o salmista encontraria comunhão não com aquele que contende, aquele que quer guerra, mas aquele que traria ao seu coração amor, carinho, consolo. E, do outro lado, contrastando com a realidade de Jerusalém, todo um cenário caótico do qual ele se encontrava. É fácil quando nós olhamos um lugar ruim ou uma situação ruim onde estamos e olhamos para a futura e boa que nos aguarda e então dar o primeiro passo. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Olhar talvez a situação difícil que você possa viver ou se encontrar e não paralisar, não deixar que essas coisas ruins te façam desistir e desanimar da vida, mas que elas sejam um incentivo então para que você dê o primeiro passo, para que você caminhe em direção
a uma vida de obediência, de comunhão com o nosso Deus. O salmista, então, começa reconhecendo: na minha angústia eu clamo ao Senhor e ele me ouve. Perceba que o cenário de angústia, de tribulação, de dificuldade, de problemas, é o que vai levá-lo a buscar ao Senhor. Por vezes nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, enfrentando situações adversas na vida, e essas coisas devem nos conduzir não à paralisia, mas a uma busca pelo Senhor, a clamar o nosso Deus. É bem verdade que Deus, em alguns momentos, vai colocar justamente situações difíceis para que nós, então, nos voltemos a Ele. Parece que quando as coisas estão muito bem, quando está tudo muito tranquilo, o nosso coração nos leva a um distanciamento do Senhor. A gente ora menos, lê menos a Bíblia, mas quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, então nos voltamos ao nosso Deus. No momento de angústia, então, nós clamamos. Você pode passar por momentos difíceis. E como você vai responder a isso? O salmista nos orienta. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, dê o passo. Comece a caminhada em direção a Deus. Não em direção a se afundar ainda mais no problema ou a responder ao problema de forma pecaminosa, com a ira, com a mágoa, com o ressentimento ou até com a violência. Então, no momento da angústia e da dificuldade, clame ao Senhor. Dê este primeiro passo em direção ao nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus. E é claro, o Senhor nos ouve. Nós podemos, na hora da angústia, recorrer a Deus e não recorrer à forma como o ímpio trabalha e resolve os seus problemas, porque nós temos um Deus que nos ouve. O Senhor, então, ele livra a nossa vida e condição das coisas mais difíceis que podem nos ocorrer. Por isso, então, o salmista clama: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora. Há aqui uma repetição de ideias, para dar ênfase a quão difícil era a situação daquele homem. Ele estava cercado por pessoas que mentiam, enganavam. Parece esse cenário de desonestidade que, por vezes, nós nos vemos. A gente tentando fazer tudo certinho, talvez no nosso trabalho, talvez no bairro onde nós estamos, no condomínio onde moramos, e as pessoas ao nosso redor parecem tramar o tempo inteiro, parecem viver uma série de injustiças e desonestidade, como se tudo isso fosse normal. E há então aqui o clamor do salmista: Senhor, livra-me deste cenário de corrupção, deste cenário de pessoas que vivem a enganar. Ele então segue o texto e no verso 3 vai nos dizer: que te será dado ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: o que ganham esses que vivem a enganar e se corromper? Eles receberão o juízo vindo da parte de Deus. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Perceba que o salmista encontra consolo não só na realidade de que Deus vai ouvir o seu clamor, mas na realidade também de que Deus vai exercer justiça contra esses que fazem o mal. Perceba então que tudo isso está o motivando e o levando a olhar para Jerusalém e falar: eu quero estar lá, porque lá eu tenho um Deus que me ouve, lá eu tenho um Deus que faz justiça por mim. É bem verdade que a situação é difícil, que os homens são maus, que eu estou cercado de corrupção, mas lá em Jerusalém eu sei o que vou encontrar. Eu vou encontrar um Deus que ouve o meu clamor e faz justiça pelos seus. Ele mais uma vez então se queixa no verso 5. Ai de mim, que peregrino em Mesá, que habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, mas quando porém eu falo disso, eles teimam pela guerra. Ele então termina o seu lamento mostrando que se vê como um peregrino, como um peixe fora d'água. Talvez esta seja a sua situação. Alguém que está só numa família em que ninguém crê em Cristo Jesus, ou alguém que se vê isolado lá no ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou entre amigos que não professam a fé no Senhor Jesus. Então nos sentimos como estranhos. A linguagem, a perversidade, nada disso combina com aquilo que nós cremos, amamos e desejamos. Era assim que o salmista se sentia. Ele está cercado de homens mentirosos, desonestos, injustos, e se vê numa situação de que ali não é o seu lugar. O que fazer? Desejar, ter anseio pelo lugar para o qual o Senhor preparou para ele, preparou para o seu povo, a ida a Jerusalém, para se encontrar com o povo de Deus, para não se ver como estrangeiro ou peregrino, mas como alguém que pertence a este lugar de proximidade com o Pai. É verdade que o Salmo, então, está falando de um retrato de um cenário triste, cheio de corrupção,
de maldade, de guerra, de contenda, de um lugar difícil de se estar, como um peregrino e um estranho a uma realidade de corrupção, mas tudo isso não é para desanimar, muito pelo contrário, como falamos no início, os cânticos de romagem são para nos motivar. Como está a sua vida? E qual é o cenário em que você se encontra? Talvez seja este do salmista. E talvez se você começar a falar, você possa pensar, puxa, eu vou ficar muito desmotivado, porque quando eu olho a minha realidade, está tudo contra mim. Corrupção, maldade, guerras, conflitos, pessoas ruins. O que fazer? Não pare, avance, siga. O que fazer? Não se torne como estes que fazem o mal. Não responda como eles respondem. Não ceda à violência, à corrupção e à mentira. Pelo contrário, faça diferente. Se veja de fato como um estrangeiro, como alguém que pertence ao nosso Deus e que pode caminhar em direção a Ele, sabendo que no Senhor você vai encontrar alívio, você vai encontrar consolo, você vai encontrar aquele que te ouve, você vai encontrar aquele que faz justiça por você. E aí, então, olhando para um cenário difícil, nós podemos olhar para onde há verdadeiro refúgio, descanso e lugar onde pertencemos, no meio do povo de Deus, com o Senhor, que nos ama, cuida e nos protege. O desafio aqui é, diante de uma vida cheia de situações difíceis, nós ansiarmos e desejarmos por mais intimidade e comunhão com o Senhor. E pode ser num momento como esse, de devocional, de leitura da palavra, de oração, que pode ser no momento do culto, na nossa igreja, reunido com os nossos irmãos, adorando, bendizendo, louvando ao Senhor. A gente não pode deixar que os problemas e dificuldades nos afastem de Deus, da palavra de Deus, do culto ao Senhor, da comunhão com a sua igreja. Muito pelo contrário, essas adversidades devem nos fazer dar o primeiro passo. Eu olho para os problemas e olho também para o lugar, para a pessoa onde eu posso encontrar refúgio, segurança, alegria e paz. Eu olho para o Senhor. Terminando a nossa devocional deste tempo, deste dia e programa, eu quero falar sobre encontrar essa alegria em meio à corrupção em Cristo Jesus. É bem verdade que somos cercados por homens ruins, por homens maus e situações adversas. Mas há um homem santo, justo e bom, Cristo Jesus, aquele que na cruz morreu por nós, aquele que na cruz se entregou justamente para reverter toda essa situação de corrupção e maldade que nos cerca, aquele que pode transformar a nossa realidade de dias difíceis em uma realidade de consolo, esperança e alegria verdadeira. O primeiro passo que você tem que dar não é necessariamente, então, em direção a uma instituição, mas em direção a uma pessoa, Cristo Jesus. Busque comunhão com Ele, busque vida de oração, busque conhecer mais e mais de Cristo Jesus. Que os problemas e as lutas sejam um incentivo para você se mover, para você não se contentar e falar, não, não dá para continuar aqui, eu tenho que sair de perto desses homens maus, dessa situação de crise, problemas e caos, e caminhar. Mas caminhar para onde? Caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ele te convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus te convida a ter nova vida com Ele. Jesus te convida a ter relacionamento com Ele, para ter então esperança, mesmo em meio a um cenário e dias difíceis. Que Deus te abençoe, que as suas dificuldades, lutas e problemas te levem a dar o primeiro passo em direção ao nosso Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos deixou na tua palavra textos como os Salmos de Romagem para nos motivar a seguir, a avançar. A vida cristã não é fácil, a vida no mundo caído, cheio de pecados, é difícil. Por vezes sofremos com homens maus, por vezes sofremos com tragédias e lutas e até mesmo com os nossos próprios pecados, mas não podemos parar, precisamos avançar. E é bom ouvir, ó Deus, que esses problemas e lutas podem ser enfrentados quando nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor prontamente nos ouve e faz justiça por nós. Que cada pessoa que nos ouve nesse momento possa encontrar no Senhor essa alegria e possa encontrar nessa situação difícil motivação para dar o primeiro passo em direção ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoe-nos e nos ajude nas muitas lutas que temos. Sejam as lutas com a família, com o trabalho, com a saúde ou qualquer outro problema. Que o Senhor dê a este meu irmão e irmã ânimo e motivação para avançar,
para dar o primeiro passo em direção a Cristo Jesus, a mais comunhão contigo, a uma vida onde não olharemos apenas os problemas, mas olharemos principalmente para aquele que pode trazer a solução, o Senhor nosso Deus. Que assim seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.